Certo. Eu vou primeiro dar uma passada aqui pelo meu código explicando as funções e depois eu mostro como que eu fiz a parte da física do programa no GeoGebra. Ok, aqui eu defini uma struct do tipo bola com as posições e velocidades, normal. Aqui são as variáveis das funções de renderização do SDL. Aqui as variáveis que vão receber os inputs. Aqui eu crio um vetor com o número de bolas, que é um input. É um vetor do tipo bola, né, com esse tamanho, n bolas. Certo, aqui eu crio a janela, crio uma textura, deixa eu explicar essa parte aqui. Criar a janela normal, só seguir o tutorial do LazyFoo, que é só passa aqui a largura, a altura. Deixei habilitado o VSync para ficar com a taxa de atualização do monitor. Isso é isso. Certo, aqui na função textura bolas ela funciona assim. Eu pego uma imagem, que no caso eu usei essas duas aqui, e transformo essas imagens em texturas. Essa imagem aqui tem... Essa bola tem 25 pixels de raio, e essa tem 50 pixels de raio. Certo. O que essa função faz, né, é transformar essa imagem numa textura, para poder ser aplicada a algum objeto. Tá, voltando aqui pra cima. Agora a parte de cria bolas, que é a função que inicia os valores aleatórios para posição e velocidade, que é essa aqui. Que ela só inicia, né, aleatoriamente. E eu deixei aqui velocidade mínima, que na verdade é a velocidade máxima, que é um input, vezes menos 1. Pra não nascer todas com velocidade na mesma direção, né? E certo. Aqui tem essa parte aqui é pelo seguinte. Às vezes as bolas, elas spawnavam muito próximas uma das outras, elas acabavam ficando grudadas. Aí o que eu fiz foi checar se tem alguma que está perto de outra. Se tiver, ela spawna em outro lugar. Aí quando ela spawna de novo, repete tudo até ter a configuração perfeita, onde nenhuma tá pelo menos 5 pixels, pixels de distância uma das outras. Aqui essa função nasceram juntas que eu usei, na verdade só retorna, né? Retorna 1 se a distância entre os centros está menor que a soma dos raios ao quadrado aqui. E mais 5, né? Que seria o mínimo ali para elas não serem tão próximas. Certo, antes de explicar essa função eu vou explicar de cima aqui. Essa aqui ela cria um retângulo com a posição x, a altura, né, bola, que vai ser a altura e a largura do retângulo, do quadrado, na verdade vão ser o diâmetro da bola. E a posição vai ser a posição das bolas. Só que, e daí eu aplico a textura que eu peguei da imagem nesse quadrado. Mas essa posição aqui, x e y, na verdade ela vai ser renderizada nesse quadrado, sendo aqui, ó, vai ser a posição onde inicia. Então toda vez que eu quiser saber a posição do centro da bola, eu preciso fazer a posição x mais 25, não, a posição x mais o raio e a posição y mais o raio também. Assim eu tenho a coordenada aqui do centro da bola. Certo, indo para a próxima. Atualiza a posição simples, né? Só soma a velocidade na posição da bola. Colisão parede também. Ela inverte em x se a colisão for lateral, inverte em y se for na de cima ou na de baixo. Só que também tinha um problema nessa, que às vezes a bola estava com a velocidade muito baixa em relação à parede, né, que ela ia colidir. Então só inverter não era o suficiente para fazer ela sair de perto, o que acabava fazendo ela passar 2 loops entrando nesse if. Então ela invertia a velocidade e invertia de novo. Aí para corrigir isso eu fiz essa outra condição aqui do if, que checa se a velocidade tá ou não na direção da parede que ela vai colidir. Se tiver, ela inverte. Se não tiver, significa que ela já colidiu e está voltando da parede.
ou seja, não é para alterar a velocidade nesse caso. Certo? A próxima função é praticamente igual a nasceram juntas, né? Ela vai checar para cada uma das bolas, né? Se elas estão colidindo com alguma outra. Se a distância entre os centros é menor que a soma dos raios. Se for, ela atualiza a velocidade, que daí é onde tem a física. Para explicar essa, eu vou mostrar um desenho aqui no GeoGebra. Ficou assim. Eu tenho aqui as duas bolas e as velocidades dela em x e y, né, as componentes. Com o centro dessas bolas eu consigo achar o vetor, o eixo de colisão, né, que seria o vetor aqui. Então eu pego a velocidade x e y, né, de cada uma delas e projeto no eixo. Por exemplo, eu pego a velocidade x da bola 1, projeto no eixo de colisão. Aí, essa velocidade projetada eu subtraio da bola 1 e somo na bola 2. Faço a mesma coisa para y, para x e para y da bola 2, né? Projeto, subtraio de uma, adiciono na outra. O que faz muito sentido fisicamente se você parar para pensar que numa colisão onde tem uma bola em repouso e a outra está vindo com velocidade, e essa velocidade é exatamente paralela ao eixo de colisão, né? Elas estão ali no mesmo x, né? A velocidade transferida vai ser a velocidade total, porque se você projeta uma velocidade na paralela, seria a própria velocidade. Então essa vai perder a velocidade inicial dela, enquanto a que estava em repouso vai ganhar toda a velocidade. Deixa eu mostrar agora a função aqui, como é que ela ficou. Eu basicamente implementei a fórmula, né, de projeção ortogonal de geometria analítica que a gente aprendeu com a Nara. Aqui, que fica assim. Eu tenho a distância entre os centros, eu tenho o vetor colisão, eu tenho aqui a projeção, fórmula da projeção, isso, e eu somo e diminuo, né, de cada uma. Mas ainda tinha um problema, que era quando a velocidade delas em relação ao eixo de colisão era muito baixa. Então, elas acabavam demorando mais de uma repetição para se separar completamente. O que acontecia é que elas ficavam grudadas. Então, para conseguir separar elas, eu fiz um esquema que é assim. Com essa conta aqui, né, eu vou chegar no sinal, né, eu vou chegar em 1 ou menos 1, dependendo de como ficou a colisão, né, já que é a posição de uma menos a outra. E aí eu somo. Isso se transforma basicamente no seguinte. Eu vou ter as duas bolas colidindo e depois da colisão eu faço com que a bola 1 ela ande 1 pixel na direção contrária ao eixo de colisão e a bola 2 ande 1 pixel também na direção na direção do eixo de colisão, para elas se afastarem um pouco e não acusar não acusar uma colisão de novo nelas. Certo, agora eu vou mostrar como que ficou a função lá dentro da main. Aqui. Ela só fica repetindo, né? Sempre renderizando. Aqui ela renderiza. Aqui ela cria o fundo branco. Aqui ela renderiza todas as bolas. Aqui ela atualiza a posição das bolas. Depois de atualizar a posição, ela confere se colidiu com a parede. Ela confere se colidiu com alguma outra bola. E depois ela renderiza. Certo. Então, é basicamente isso. Eu vou mostrar como é que ficou o programa agora. Vou compilar ele. Compilar não, né? Rodar. Os inputs ficaram assim. O primeiro é a largura da tela. O segundo é a altura da tela. O terceiro é o número de bolas. E o quarto é a velocidade das bolas. Aí tem mais uma coisa que eu coloquei, que é a energia cinética total do sistema. Que na verdade eu fico
somando a velocidade x e y ao quadrado de cada uma delas, né? De todas, na verdade, e divido por 2, para conferir se estava se conservando ou não, né? A energia cinética total do sistema. E felizmente se conservou. Então é isso.